Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Conta Cast. Hoje eu estou aqui com o Jefferson, especialista em produtos financeiros. Ele possui formação em administração de empresas, em MBA em gestão estratégica de negócio e atua hoje na gestão comercial da Demicon, em Curitiba, na unidade do Batel. Jefferson, seja bem-vindo, obrigado, uma honra te receber aqui. Obrigado, Thiago. E hoje a pauta é consórcio. Então, eu queria começar te perguntando assim, Jefferson, o produto consórcio hoje, ele é exclusivamente assim, ele se encaixa para qual tipo de público? Pequeno, médio empresário, pessoa física, a pessoa que já tem um patrimônio consolidado ou aquela que quer conquistar? Qual que é onde a pessoa busca esse produto? Como ela consegue achar isso, contratar, achar alguém que explique? Conta para nós um pouquinho. Então, Thiago, o consórcio hoje ele é um produto que já existe há bastante tempo. É um produto brasileiro, né, para o povo brasileiro. E é um produto muito inteligente para quem quer formar poupança para aquisição de bens móveis, imóveis, serviços. E ele é um produto que se encaixa para todos os públicos, tanto para a pessoa que está iniciando, que não tem nenhuma carteira de investimentos, está começando um negócio ou está começando a sua jornada profissional, seja lá um jovem de 18, 20 anos que está começando a carreira. É um produto muito inteligente para quem acabou de ter um filho e já está querendo formar uma reserva financeira para esse filho que acabou de nascer. Pro empresário, médio empresário que está precisando alavancar e crescer o teu negócio, e até mesmo para os mais bem-sucedidos que já têm muito patrimônio, ele consegue alavancar ainda mais com essa solução financeira que é bem inteligente. Que legal. É que quando fala em consórcio, chefe, a gente já remete a financiar um carro, né? Em vez de financiar, eu vou fazer um consórcio. Eu acho que ele está muito atrelado popularmente a isso, né? A produtos específicos, carro, uma casa, mas o consórcio ele tem múltiplas funções e finalidades, né? E tem variações, né? Não é só limitado à aquisição de um carro ou de uma casa, né? Isso mesmo. Então o consórcio ele é bem inteligente para você explorar várias esferas, né? Então depende da ótica. O consórcio ele serve para comprar imóvel, ele serve para comprar casa, ele serve para investimento, né? Hoje, dentro de uma operação de consórcio, você consegue obter lucro com a venda da carta contemplada. Ah, é? Então ele se torna um ativo que oferece múltiplas opções de rentabilização, além da conquista do sonho. Exato. Dá para você explorar um universo muito grande de possibilidades com o consórcio. O consórcio ele é apenas um meio, mas ele tem várias soluções que você pode ter de resultados financeiros através dele. Perfeito. Hoje, o público que está assistindo a gente e que tem o sonho da casa própria, Jefferson, muitas vezes trabalha CLT, né, num regime, numa jornada, um salário fixo, mas previsível, e que não tem, né, uma reserva financeira, uma sobra de dinheiro aplicado no banco, mas consegue, de certa forma, destinar um pedaço do salário para investir nisso. A partir de que montante assim que você conseguiria exemplificar para nós, assim que já começaria a fazer sentido? Tipo, me sobra R$200 no mês. Será que é possível comprar um consórcio com esse recurso? Eu consigo iniciar esse projeto? Quem está começando, por exemplo, vamos pegar um jovem que acabou entrando na faculdade agora, está fazendo seu estágio, já arrumou seu primeiro emprego e está em busca da compra do seu primeiro imóvel, né? Então hoje, dentro de uma operação de consórcio, você já consegue contratar créditos para imóveis com parcelas reduzidas. Então eu tenho uma parcela cheia, né, em um prazo de 220 meses, mas até a contemplação do crédito, que é onde de fato eu vou fazer uso desse crédito para comprar o imóvel, até a contemplação eu consigo pagar uma parcela reduzida. Então hoje, para um crédito de R$100 mil, esse investidor vai estar investindo algo muito próximo de R$340 por mês. Aproximadamente. Isso. Perfeito. Então ele já consegue esse crédito, corrige o INCC todo ano, né? Então ele já consegue fazer um start para pensar exatamente nisso, né? Ótimo. E como que funciona a sistemática, Jefferson? Pode ser que nem todo mundo tenha essa clareza, né? Quando eu contrato, por exemplo, se eu decido comprar uma casa financiada no banco, eu escolho a unidade que eu quero, vou lá, procuro um banco,
consigo ver as parcelas, inclusive um cronograma futuro, e ali de imediato eu já pego as chaves, né? O banco ele paga, à medida em que eu assino o contrato de financiamento, ele paga esse valor da casa para o vendedor, né? Para quem está me vendendo esse imóvel. No consórcio é um pouquinho diferente, né? Eu vou pagando primeiro numa parcela reduzida, ou seja, uma parcela que vai caber no meu bolso. Eu vou ter um cronograma futuro que é previsível, eu consigo enxergar. E assim, só quando eu terminar de pagar todo o valor desse crédito, eu recebo uma carta de crédito lá no final. Essa carta de crédito, o que ela é? Um papel que daí o vendedor vai receber? Ou é uma promessa de pagamento? Quais são as possibilidades de eu receber esse crédito antecipado? Que eu acho que isso é uma das grandes vantagens, né, que o consórcio ele oferece. Ou seja, eu consigo pagar R$340 por mês, mas se eu pagar só 340 até eu comprar o meu imóvel lá, vai muitos anos. Mas o consórcio ele tem sorteios, né? Então explica para nós só como que funciona essa dinâmica, como que eu consigo ser contemplado antes, né? Se eu preciso fazer alguma movimentação para que isso aconteça, ou é só ficar esperando. E no final, quando acontecer, quando essa carta for contemplada, como que o vendedor recebe isso, né? Que eu acho que também quem vende ativos, né, seja carro, imóvel, e que ainda não tenha tido contato com o consórcio, pode ser interessante saber. Então hoje, Thiago, existem 3 meios, né, de a gente comprar o nosso imóvel. Eu posso comprar ele à vista, né, onde eu vou me descapitalizar de 100% das minhas reservas para estar comprando esse imóvel de forma imediata. Eu posso dar uma boa entrada, e hoje as regras, né, de algumas instituições financeiras, essa entrada hoje está muito próximo de 30% até 50% em algumas situações. Então o investidor, né, tem que dar uma entrada de 30%, às vezes até 50% de entrada, e optar pelo financiamento, né? Hoje as taxas elas estão bem elevadas. Hoje o cupom atualizou a taxa Selic para 14,75%. Então o juros está bem elevado. Então o investidor que opta pelo financiamento, ele vai acabar ao longo do prazo investindo, vai estar pagando, né, de fato, de 2 a 3 imóveis ao longo do tempo. Certo. Então eu tenho a opção de comprar à vista, comprar financiado, e eu tenho como me planejar através do consórcio. A operação do consórcio ela não exige nenhuma entrada, mas a partir do momento que eu faço adesão, efetuo o pagamento da minha primeira parcela, eu já vou concorrer aos sorteios da Loteria Federal. Eu não tenho recurso para dar lance. Existe um lance chamado lance fixo, onde você pode ofertar 25% do valor do próprio crédito e pagar esse lance no momento da contemplação. Ou seja, nesse formato eu não preciso desembolsar nada, não tenho reserva financeira, mas eu consigo configurar um lance embutido que vai diminuir o valor do meu crédito que eu vou receber no final. Isso, eu maximizo a minha oportunidade de contemplação, mas eu diminuo um pouco o valor do meu crédito. Então, por exemplo, eu estou sem recurso para dar de entrada e não quero depender só do sorteio, eu contrato um crédito um pouco mais alto. Por exemplo, contrato um crédito de 400 mil e eu preciso de 300 mil para comprar o imóvel. Eu pago 100 mil com o recurso da própria carta. Nesse lance embutido. Nesse lance embutido, então 400 mil vem para 300. Esse 100 mil que eu ofertei da própria carta, ele sai do meu saldo devedor do consórcio e eu vou pagar somente por 300 mil reais. Ou proporcional aos 300 proporcional mil. Aos 300 mil reais, e eu consigo fazer a adesão do meu imóvel. Perfeito. Comprei de maneira planejada, comprei sem juros, porque a operação do consórcio em si ela não tem juros. Existe só uma taxa que a administradora cobra para administrar esses créditos para nós clientes, que é uma taxa aí de 1,2% no ano. A taxa bem baixa. Então, quando a gente compara com o mercado tradicional de financiamento, hoje o Minha Casa Minha Vida está na casa de 10% ao ano. Sim. Então a gente consegue, com o custo do mesmo dinheiro, Thiago, ter 2, 3 imóveis, né, pelo Perfeito. custo de um financiado. Então é uma muito solução legal. muito inteligente. Essa questão do lance embutido eu acho que é uma coisa muito boa, né? Porque assim, mesmo sem ter a reserva financeira, eu consigo me colocar
num grupo que está ofertando um lance, de fato. Ou seja, isso potencializa, né, de fato, a minha chance de ser contemplado. Exato. Né? Diferente de fazer uma adesão a um consórcio e você não configurar nenhum lance, né? Você fica extremamente passivo, Perfeito. provavelmente esperando todo o ritmo de pagamentos. Né? Hoje um especialista no setor de consórcio, ele vai numa reunião entender bem quais são as necessidades desse cliente, né? Entender se ele tem recurso para dar entrada, né? Se ele tem recurso para ofertar um lance, como que está a gestão financeira atual dele, para a gente incluir ele dentro de um grupo mais voltado para a necessidade dele. Porque tem muitos grupos hoje que o foco da contemplação, por exemplo, é lance livre. Né? Então todo mundo que quer dar lance livre, aquele grupo ali ele vai sair mais contemplações através do lance livre. Tem grupos, Thiago, que ele é construído e formado para entregar mais resultado de contemplação por lance fixo, que é aquele pessoal que não tem recurso para dar de entrada e que quer dar um lance de 25% da própria carta. Dentro da nossa operação a gente tem outras modalidades de lance, como o lance limitado, onde o cliente consegue dar 50% de lance, 25% do recurso próprio dele, 25% da própria carta, totalizando 50%, onde vai maximizar bastante também a possibilidade de contemplação dele. Então, poxa, eu quero comprar um imóvel de 300 mil reais. Eu contrato um crédito de 400, dou 100 mil da própria carta, 100 mil de recursos próprios e eu tenho uma possibilidade muito grande. Muito mais alta do que a média, muito mais alta do que a média de você contemplar através de um lance como esse, que seria um lance limitado. Né? E temos também para as pessoas que já está pagando um pouco mais de tempo, 3 anos, o lance fidelidade, onde esse cliente também fica à frente de várias outras pessoas do grupo, porque não é todo mundo que já está com 3 anos de pagamento dentro daquele grupo, então ele vai concorrer através desse lance com um grupo menor de participantes também. Ah, que legal. Né? Ele é muito parecido com um lance limitado, onde você também tem que dar, na maioria das vezes, 50% de lance, onde você dá 25% de recursos próprios e 25% de recurso da própria carta, onde vai maximizar bastante a tua chance de contemplação também, porque você vai concorrer com um grupo menor de pessoas, porque não é todo mundo que já tem 3 anos de pagamento recorrente dentro daquele grupo. Entendi. Então você se destaca também para maximizar a tua chance de contemplação. Bem legal. Eu acho que assim, essa explicação tua, ela esclarece bastante que o consórcio ele é uma boa ferramenta para aquela pessoa que está com o desejo de comprar o primeiro imóvel, tem o sonho, e ele torna possível, ele pavimenta esse acesso, essa conquista, né? Mas ele também serve para o empresário ou para o investidor que tem um viés mais imobiliário, né? E que não tem urgência, né? Então, assim, quer comprar barato, pagando pouco, assim que for contemplado, o meu desejo é alugar. Então, acho que para essa finalidade, para o investidor imobiliário, o consórcio é uma baita ferramenta, né? Um baita aliado, né? Ele é um baita aliado. Hoje, a parte da população, em geral, com mais recurso financeiro, 80% do patrimônio deles está em imóveis, né? Sim. Então, se a gente pegar a concentração das pessoas mais bem-sucedidas hoje do país, 80% do patrimônio deles está em imóveis. Então, o consórcio ele acaba se tornando um aliado muito forte para você alavancar patrimonialmente, né? Porque vamos entender uma coisa, isso a gente ensina muito no dia a dia para os nossos clientes, né? Que a gente está atendendo no dia a dia. Então, por exemplo, pegar esse mesmo exemplo da carta de 400 mil. Você compra um crédito de 400 mil hoje e a tua ideia é contemplar esse crédito. Hoje esse crédito, desculpa te interromper, Jefferson, esse crédito de 400 mil, quanto que ele vai me custar por mês, numa parcela reduzida, aproximadamente? Você tem essa aí? R$ 1.200 numa parcela menos de um salário mínimo. Menos de um salário mínimo. Então você vai pagar lá R$ 1.200, R$ 1.250 numa parcela reduzida para um crédito de R$ 400 mil. Perfeito. Então vamos supor que você teve a contemplação em 30 meses. Né? Em 2 anos e meio você teve a contemplação. Você investiu aqui muito próximo de R$ 40 mil. Perfeito. Só que agora você tem
400 mil na mão para comprar um imóvel. Se eu não tiver usado o lance embutido, né? Se você não tiver usado o lance embutido, perfeito. Tá. Agora você está com 400 mil, então, poxa, eu investi 40, 45 mil reais até a contemplação e estou com 400 mil na mão para comprar um imóvel. Eu compro esse imóvel, Thiago, eu posso comprar um imóvel à pronta entrega por 400 mil. Hoje, com as taxas de juros mais elevadas, é muito comum a gente ver imóveis prontos que ainda não foram vendidos. Em outros tempos, né, 5 anos atrás, todos eram vendidos na planta. Hoje é comum a gente ver imóvel pronto ainda para vender. Por quê? Aumentou muito a oferta, porque a né? taxa de juros está muito alta. E a oferta também, né? Muito imóvel na planta hoje em dia, né? Muito imóvel Principalmente na planta, e a taxa também está muito alta, né? Exigência de uma entrada boa também, então isso diminuiu um pouco o número de vendas de imóveis. Perfeito. Então você consegue até negociar um pouco melhor. Então, poxa, eu estou com 400 mil liberado para comprar um imóvel, às vezes você consegue comprar um imóvel de 450, né? Que às vezes uma oportunidade o construtor de mercado, né? está há 6 meses tentando vender e não consegue. Então, poxa, comprei um imóvel de 450 ou até 400 mil. A hora que eu coloco para alugar esse imóvel e a demanda de aluguel ela está muito alta no mercado, difícil, poxa, eu quero com um imóvel no Água Verde, no Batel, é difícil encontrar imóvel residencial disponível nessas regiões, né? Em qualquer região hoje, metropolitana inclusive, se você procurar imóvel residencial para alugar, você sempre vai encontrar uma dificuldade de encontrar imóvel para locação. Sim. Então eu comprei esse imóvel, Thiago, de 400 mil, 450 mil com meu crédito, que eu levei 3 anos, 2 anos e meio para contemplar, que eu investi 45 mil, eu vou alugar esse imóvel no mês seguinte, porque está muito aquecido a demanda de locação. E o valor do aluguel, eu consigo pagar a minha carta de crédito com esse aluguel. Ou seja, eu comprei um imóvel de 400 mil por 40 mil. Quem vai terminar de pagar esse imóvel para mim vai ser meu inquilino. Perfeito. Né? Então vamos supor, poxa, eu levei 3 anos para contemplar. O consórcio ele tem 18 anos de prazo. Quem vai terminar de pagar para mim nesses 18 anos, totalizando 18 anos, vai ser meu inquilino. Então eu vou ter uma valorização de 15 anos até esse imóvel quitar. E esse imóvel de 400 mil hoje, daqui 15 anos, ele vai estar valendo quanto? Pois é. Esse imóvel vai estar valendo muito mais, né? Provavelmente acima de R$1 milhão. Vai né? multiplicar o valor dele, né? Então quer dizer que eu tenho um patrimônio hoje de R$1 milhão que lá atrás me custou 40 mil reais, que foram 3 anos de parcela reduzida. Um esforço pequeno, né? Um esforço pequeno. Hoje, acho que é excelente esse teu exemplo, acho que ficou muito bem claro como que funciona. Como opção de investimento, acho que isso é maravilhoso, acho que faz todo sentido. A referência do aluguel hoje, Jeff, pegando esse teu exemplo, né? Um imóvel de 400 mil reais que eu consegui contemplar, desembolsei, né, até a contemplação aproximadamente 10%, que foi os 40 mil. Qual que é a média mais ou menos de aluguel? Aí eu estou forçando um pouquinho os teus conhecimentos, mas hoje existe um percentual atrelado ao valor do imóvel para fins de locação? Hoje, o mercado, como está um pouco mais aquecido, normalmente era 0,4% do valor do imóvel, 0,5%, mas como o mercado hoje está muito aquecido para locação, é muito comum, depende muito de região para região, né? Tem região que favorece um pouco mais o valor do aluguel, mas 0,5%, 0,6% é muito comum da pessoa conseguir. E às vezes em Airbnb a pessoa consegue, lógico, no Airbnb vai ser uma renda mais variável do que fixa, né, de locação, mas ela consegue algo próximo de 1%, 0,8% a 1% no Airbnb em renda variável, não vai ser todo mês, né, que vai dar 1%, Sim. mas na média aí 0,9%, 1% em Airbnb é bem possível de conseguir. Ou seja, se a gente seguindo a tua matemática, né, um imóvel de 400 mil eu conseguiria alugar ele aproximadamente por R$2 mil por mês. Um aluguel recorrente, fixo, não Airbnb. Perfeito. Eu contratei essa carta de consórcio por menos de um salário mínimo. Paguei as 30 parcelas, né, nessa tua simulação, desembolsei os 40 mil, 10% do valor da carta, já fiz a compra do imóvel e já aluguei. Se a gente estiver falando de um aluguel a 0,5% do valor do imóvel, a gente está falando de alguma coisa perto de R$2 mil. Perfeito. Ou seja, já de cara, né, nessa simulação, o aluguel já paga a minha carta por completo,
mensalmente, né? Ou seja, Perfeito. ele já é suficiente para cobrir esse compromisso com a Demicon e ainda já começa a sobrar, né? E a gente sabe que aluguel, ano a ano, né? De acordo com o preço do imóvel, você vai corrigindo. Ou seja, eu começo em R$ 2.000 e esse valor só aumenta. O consórcio não, né? O consórcio ele corrige numa taxa, eu imagino que muito menor e não proporcional a um aumento de locação, né? O consórcio ele vai corrigir o índice do INCC. Índice Nacional de Construção Civil. Isso mesmo. Então, todo ano, se eu ainda não comprei o meu imóvel, esse crédito vai corrigir o INCC uma vez por ano. Se eu já comprei o meu imóvel, as minhas parcelas, ao longo do tempo, também vai sofrer essa correção do INCC. Só que o teu aluguel ele também está corrigindo. Na maioria das vezes, o IGPM, né? Então, ele está corrigindo também. Então, cada ano que passa, o teu aluguel também vai ficando mais caro. Então, o aluguel ele vai estar sempre dando condições de você pagar o teu investimento da tua parcela. Não, acho que é uma excelente opção de investimento isso, né? Pensando numa estratégia hoje de você construir uma liberdade financeira no futuro e eu não tenho muitos recursos financeiros, o consórcio ele é um aliado muito promissor para que você consiga construir isso ao longo do tempo, né? Sim. Então, um investimento de menos de um salário mínimo, você consegue ter um crédito de 400 mil. Por mais que leve tempo, Thiago, vamos falar aí, levou 100 meses para você contemplar. 100 meses você investiu R$ 130.000. Só que você comprou um imóvel de 400. Mesmo que demore, ainda é um bom Mesmo que demore, você percebe, poxa, a parcela é R$ 1.300 por mês, 1.350. Se levar 100 meses para eu contemplar, eu investi 135 mil. Só que eu comprei um imóvel de 400. Quem vai terminar de quitar esse imóvel para mim é meu inquilino. E ao longo do tempo, o consórcio tem 18 anos, levou 10 anos para eu contemplar, tem mais 8 anos de correção de imóvel. Então, esses 400 mil em 8 anos, ele vai para quanto de correção de valor de mercado no imóvel, né? Então, perfeito. Ele vai muito próximo também ali de 800, 900 mil reais. Então, quer dizer que 8 anos para frente eu vou ter um bem quitado por um terceiro, que foi meu inquilino. Vou ter um bem ali de aproximadamente 900 mil, que na prática me custou lá atrás 135 mil, que foi o que eu paguei de parcela reduzida, sendo conservador numa contemplação de 100 meses para acontecer. Não, né? É excelente, é indiscutível então, os benefícios, a vantagem, a flexibilidade que isso dá, né? Há uma exigência relativamente, né? A gente está simulando aqui um salário mínimo, mas esse valor ele pode ser menor, né? Dependendo do volume do crédito que você deseja. Perfeito. É legal falar disso porque, como a gente abordou no começo, né? Além de ser uma boa opção para quem quer realizar o sonho da casa própria, de um carro melhor, eu acho que é um produto que se encaixa muito bem em investidor de médio e grande porte. Né? Certamente grandes investidores já utilizam, né, o consórcio como uma técnica de expansão e crescimento de patrimônio. E uma dúvida que ficou, Jefferson, uma vez que eu compro esse imóvel, né, o que o meu vendedor vai receber? Como que funciona para o lado de quem vende? Como é vender um imóvel por uma carta de crédito, né, do valor negociado? Tiago, é a mesma coisa que você comprar financiado por um banco, uma instituição financeira, né? Normalmente a instituição financeira vai lá e faz uma avaliação no imóvel para ver se está tudo ok, se o imóvel tem aquele valor de mercado mesmo, vai analisar se está tudo certinho com aquele imóvel. A Demicon, né, a administradora do crédito, ela vai também fazer uma avaliação, até para proteger o cliente que está comprando esse imóvel, né, vai fazer uma análise, um diagnóstico para ver se está tudo ok com esse imóvel, se esse imóvel não corre risco de vir um bloqueio futuro, né, de alguém que está vendendo com essa necessidade. Tem uma diligência envolvida, então, tem também. toda uma diligência ali onde vai proteger o nosso cliente de comprar um imóvel que realmente esteja em condições para compra, né? Então, ele vai fazer essa avaliação. Fez a avaliação, a administradora ela vai fazer a análise do crédito do cliente, né? Ver se o cliente também está certinho, o valor da parcela dele está ok com a renda, igual o banco faz, normal. Uma diferença que no consórcio, a administradora ela não faz consulta Sisbacen.
Então, isso facilita muito você utilizar o crédito com a administradora. Porque às vezes você quer um empréstimo no banco, vai financiar alguma coisa. Se você tem empréstimos em outras instituições, o banco visualiza isso e dá comprometimento de renda. Então você não tem uma liberação de crédito mais fácil. Na administradora, ela não faz essa consulta Sisbacen. Tem um nível de confiança maior. Exato. Então você tem um nível de facilidade de acesso ao crédito maior. Isso é importante. Então eu fiz essa análise, a administradora fez essa análise, está tudo ok, já fez a avaliação do imóvel, pagamento da administradora direto para o proprietário, e aí entrega de chaves normal, agendamento de entrega de chaves normal, como se fosse um financiamento. Ou seja, o vendedor não fica exposto, suscetível em momento nenhum. Assim Não. como no financiamento bancário, ele tem a certeza do recebimento. Tem a certeza do recebimento, é só questão de esperar esses trâmites formais que são necessários e que dão robustez, né, a essa venda. Perfeito, que é comum tanto num financiamento bancário quanto no consórcio. Os modus operandi ali das duas instituições vão ser iguais. É muito legal. Muito legal. Acho que esse exemplo, essa matemática, da maneira que você colocou aqui, Gerson, ilustra super bem a vantagem, né? O custo baixo que é comprar um imóvel ou qualquer outro ativo, né? Com planejamento, sem urgência, você paga muito mais barato, né? Perfeito. Sempre que eu tenho imediatismo de alguma coisa, normalmente eu pago mais caro para isso, né? O planejamento é a solução. E hoje, assim, se a gente parar para analisar, falando em finanças, né? A gente viu aí há pouco tempo atrás que o real foi uma das moedas que mais perdeu o poder de compra no mundo, né? Nós estamos vivendo um cenário atual onde a Selic está quase 15%, 14,75% agora. Então, assim, com o real enfraquecendo, os juros muito altos, se eu não me planejar, a conta não fecha. Eu vou ter dificuldade financeira na minha terceira idade. Eu começo a perder poder de compra cada Você vez está mais. queimando dinheiro com juros elevados e o real perdendo muito poder de compra no mundo inteiro, né? Sim. A moeda que está enfraquecendo demais mundialmente falando. Sim. Então, uma moeda enfraquecendo e eu pagando muitos juros, isso vai me trazer alguns problemas financeiros no futuro, certamente. Ótimo. Jefferson, a gente tem alguma outra variação, vamos chamar assim, do produto consórcio? Ou seja, tem alguma forma de eu fazer dinheiro com o consórcio? Tem. Eu consigo entrar nesse mercado e de alguma forma pagar pouco, depois de ser contemplado, vendo, ganho um ágio em cima disso? Tem alguma linha? Tem. Então, por exemplo, nos nossos atendimentos diários, a gente procura ensinar isso para o nosso potencial cliente, né? Então, às vezes, esse cara não investe nada, não tem conhecimento brasileiro, né? Não tem uma Ele não disciplina, tem né, uma disciplina financeira de guardar, aprende isso com a vida. Isso não é uma educação que vem de berço ali, onde a gente já começa a nossa jornada entendendo muito bem isso, né? A gente começa a aprender ao longo do tempo e às vezes aprende errando muito, né? Sim. Então, a gente procura ensinar que através da nossa solução você consegue sim ganhar muito dinheiro com a segurança de uma poupança e com potencial de ganho de uma renda variável. Então, como é que funciona isso? Às vezes aquele cliente, aquele investidor não conhece nada de finanças, não investe na renda fixa, nunca investiu na bolsa, não investe em criptomoeda, tem muito pouco conhecimento. Como que eu consigo monetizar, ganhar dinheiro através das nossas soluções? Então vamos lá. Eu contratei um crédito, por exemplo, de R$100 mil. Estou pagando uma parcela reduzida. A parcela normal, Thiago, vai ser R$ 564 e uma parcela reduzida até a contemplação é R$ 337. Essa parcela reduzida é um benefício para quem não tem tanta disposição financeira no início, né, Gerson? É um benefício porque eu pago o mínimo possível até a contemplação do crédito, que é quando de fato eu vou usar o crédito para alguma finalidade. Perfeito. Então é um benefício da administradora para o nosso investidor. Então, por exemplo, com R$ 337 por mês, eu já consigo contratar um crédito de 100 mil,
que, vamos dar um exemplo, que eu fui contemplado no mês 10, eu investi R$3.370 ao longo de 10 meses e eu tenho a possibilidade de revender esse crédito contemplado aí de 25% a 30% do valor do crédito. Então eu consigo, numa operação dessa, por exemplo, ter rentabilidades aí superior a 500%. Porque se eu investir, por exemplo, R$3.300 até a contemplação e voltar para mim R$27.000, eu estou praticamente tendo 500% de lucro. Não, é um nessa excelente operação, negócio. né? E para quem compra, está comprando um crédito de 100, nesse teu exemplo aí, por R$125.000. É isso. Porque vai ter uma taxa de administração, né? Sim. A taxa de administração, é isso que você está perguntando? Eu não entendi para quem compra daí esse crédito contemplado. Quanto que ele vai pagar nesse teu exemplo? A carta é de 100 mil, contemplada. Contemplada. Quanto que o comprador, nesse caso, pagaria? Normalmente, hoje, no mercado em si de consórcio, uma carta contemplada hoje, o investidor ele compra por 50% de entrada. Ele dá 50% de entrada e assume o prazo final daquele consórcio. Como o juros está muito alto hoje, é mais vantajoso você dar 50% de entrada para uma administradora e assumir um consórcio em andamento do que você dar 50% de entrada na compra de um imóvel e financiar os outros 50%. Perfeito. O custo do dinheiro é menor, Thiago, na carta contemplada. Então, a carta contemplada hoje ela se tornou ouro no nosso negócio. Então, sempre que tem, a demanda de venda ela é muito rápida. Então, às vezes surgiu 15 cartas contempladas disponíveis para venda, isso expira em menos de 48 horas, já não tem mais nada. É rápido. É muito rápido. Olha, é um mercado, acho que pouco conhecido, né? Acho que devem ter clientes fiéis que buscam por esse tipo de produto, né? Muito bom para aquele cliente que também quer investir no setor imobiliário. Aquele exemplo anterior que a gente deu. Eu já tenho um imóvel pronto de 400 mil. Se eu der 200 mil de entrada, eu assumo aquele prazo final daquele consórcio, o valor daquela parcela vai ficar condizente com o meu aluguel. Quem vai terminar de quitar aquele imóvel para mim vai ser meu inquilino, vai ser um terceiro. E daqui 17 anos, 16 anos, que é o prazo restante daquele consórcio, o meu imóvel valorizou de 400 para quanto em 16 anos? Exato. Né? Valorizou para 1 milhão, 1 milhão e 200. E quanto me custou aquele patrimônio de 1 milhão e 200 quitado? Lá atrás me custou R$200.000. Metade do valor. Muito bom, muito bom. Eu acho que quem está assistindo, acho que conseguiu ter uma visão ampla, geral, do que é o consórcio, como ele funciona, quais são as suas variações e o que ele proporciona, eu acho que tanto de oportunidade de crescimento de patrimônio, né, para investidores maiores, quanto de acessibilidade para quem quer realizar o sonho do primeiro bem, né, da sua casa, do seu carro, enfim. Jefferson, como que faz, como que o telespectador que está assistindo a gente hoje faria para fazer a contratação de um consórcio? Ele tem que ir até a agência da Demicon, ou ele pode contatar, depois no final do vídeo a gente vai colocar os dados do Jefferson aqui para contato. Então você que está assistindo, se tiver interesse, pode mandar um WhatsApp direto para o Jefferson, tá? A gente vai compartilhar as redes sociais também. Mas como que funciona hoje? Quanto tempo leva para eu contratar esse consórcio? É muito rápido, né? Muito rápido. Então você conversou com o especialista entendeu bem quais são as suas necessidades e o teu projeto para fazer uso desse crédito, e ele com certeza vai encaixar você no grupo certo para que você tenha essa contemplação o quanto antes, né? Para que você consiga realizar aí o teu propósito, o teu objetivo com esse crédito contratado. Muito bom. O Jefferson também visita o cliente se precisar? Perfeito. Vai até o cliente? Muito, todo dia. Porque tem muita gente hoje em dia com dificuldade de agenda, né? A vida é tão corrida, compromissos em cima de compromissos. Então hoje vocês conseguiriam ir até o cliente, explicar, demandar toda essa explicação que você me deu aqui, que é muito importante. Sim. E não, todos os dias, né? Todos os dias a gente faz bastante visita, a gente vai até o cliente, apresenta a companhia, apresenta a operação por si, mostra todos os viés que dá para a gente crescer, né, através da solução financeiramente, e todo dia
A gente está em campo aí fazendo bastante visita e ajudando muitas pessoas a conquistarem da maneira certa. Muito legal. A Demicon hoje no Brasil, Jefferson, ela está presente em todos os estados? Como que é a presença de mercado da Demicon hoje? A Demicon ela está presente em boa parte do território nacional já, né? A companhia é muito forte, a maior administradora de crédito hoje do país. Então ela está presente hoje em boa parte do Brasil. Perfeito. Aqui em Curitiba, a unidade do Batel hoje está com quantas pessoas? Quantos tem umas especialistas? Especialistas, uns 150 especialistas. É muito grande. É bastante. É muito grande. É bastante consórcio. É bastante. Tem para todos os gostos, todos os bolsos. Sim, para todas as necessidades. Que legal. Pessoal, você que se interessou por esse produto, pelo consórcio, não deixe de entrar em contato com o Jefferson. A gente vai colocar, né, o contato dele aqui no final do vídeo. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente na Marçal Contabilidade. A gente consegue também fazer essa ponte, assessorar você, a sua empresa, a obter as melhores opções de crédito para você comprar o seu imóvel, realizar o seu sonho, tá bom? Jefferson, muito obrigado. Foi um excelente papo, muito esclarecedor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Conte comigo. Fala, pessoal. Aqui é Thiago Marçal, passando para dar um recado bem rápido para você que é dono ou sócio de uma empresa em fase de expansão. A gente sabe o quanto é difícil achar uma boa contabilidade, que tenha uma equipe com bons profissionais para te assessorar e que te traga caminhos tributários diferentes, mais econômicos e seguros. Que consiga olhar o seu negócio para tirar ele do mesmo patamar e fazer ele evoluir. E é pensando nesses cenários que a Marçal Contabilidade existe, para ser esse braço importante e consultivo para o seu negócio. Na Marçal, a preocupação com o seu negócio vai desde a busca pela menor carga tributária possível até o planejamento societário da sua empresa. Então, se você procura uma contabilidade de confiança e alta performance, entre em contato com a Marçal Contabilidade. É só apontar seu celular para esse QR Code que aparece aqui na tela, que entraremos em contato com você.